Olá pessoal, um bom dia para todos, uma ótima semana para todos nós. Estamos mais uma vez aqui apostos para o nosso projeto Vida Feliz. Estamos tentando aqui nos reconectar aqui no outro telefone. Bom dia, primo, como estamos por aí? Bom dia, Cecília. Todos vocês que conseguem estar cedinho aqui com a gente ao vivo, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, entramos ao vivo, mas claro, muita gente só consegue ver isso depois, mas o importante é que estejamos sempre conectados de alguma forma, não necessariamente ao vivo, mas tem um pessoal que consegue entrar para nos acompanhar aqui no exato momento. Bom dia, meu amor, espero que tenha passado a noite bem. Então, gente, nós estamos aqui, né, como sempre, apostos para falar de assuntos que têm relação direta com a nossa vivência do dia a dia, alguns aspectos muito interessantes que nós entendemos serem importantes para pensarmos, refletirmos, né? Eu acho que tá ruim no Face mesmo, deu um probleminha aqui, não sei se vai melhorar agora. Enfim, que pena, né? Se tiver muito ruim, bom dia, Luísa. Se tiver ruim aí pelo Facebook, quem puder, né, passa lá pro Instagram, vamos ver. Tô com 2 telefones aqui, tem um aqui que apareceu realmente essa mensagem aí que tá ruim lá pelo Facebook. Espero que melhore. O nosso tema hoje é um tema também, obviamente, muito interessante. Prazer e dependência. Prazer e dependência. Tudo bem, Rosa? Eu escolhi esse tema a partir do momento que, como eu sempre falo, algumas circunstâncias acontecem durante a semana anterior e eu vou anotando. Poxa, isso aqui é um tema interessante para a gente falar lá no Vida Feliz. E me veio, né, de repente, não digo necessidade, né, essa ideia de falar sobre a questão do prazer, né, que são prazer e dependência, na verdade, são 2 conceitos que eles caminham juntos, né, mas eles obviamente não são a mesma coisa, né, não são a mesma coisa. Nós podemos perfeitamente ter prazer, é muito importante que nós tenhamos prazer, até porque se não tivéssemos prazeres nas nossas vidas, a coisa fica muito complicada para muita gente. Então o prazer, ele existe até para que nós amenizemos muitas vezes, né, as dores, os sofrimentos, né, que estejamos vivenciando, né? Então, esses momentos, eles são extremamente importantes, né? E que para cada um de nós se fazem de formas diferentes. Cada um de nós vai sentir prazer com alguma coisa, né? Então, às vezes, a gente nem entende por que determinado tipo de prazer toca algumas pessoas, né? Pra gente, a gente acha aquilo meio estranho, mas o que mais importa nessa primeira fala é entender que o prazer, ele tem uma presença, ele tem uma significância determinante na nossa vida. Então, mesmo nós sabendo que na grande maioria das vezes, não vou dizer todas, talvez até mesmo todas, o prazer, ele é momentâneo, né? Ele é passageiro, né? Ninguém tem prazer o tempo todo na vida. Isso é muito difícil, quase impossível de acontecer. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que os prazeres que nós temos nas nossas vidas, eles são passageiros, efêmeros, né? Então, é muito bom quando nós estamos vivenciando aquela situação que está nos dando prazer, mas sempre atentarmos para o fato de que ele vai acabar. Fala, Henrique Augustin, queridão lá da Vila Olímpica do seu Amaro. Um abraço, meu querido.
Então o prazer é importantíssimo, mas ele tem o seu limite de duração, né? Então o grande problema para muitas pessoas é quando a necessidade de ter esse prazer, ele cria em nós uma dependência emocional. Então aí é que começa o grande problema. Porque todos nós temos os nossos desejos, temos as nossas vontades, as nossas expectativas, né? A busca pelo prazer é algo absolutamente natural, do qual nenhum de nós, na verdade, está isento. Agora, o grande problema é quando nós estabelecemos a necessidade de determinados tipos de prazeres fazerem parte da nossa vida, porque sem aquilo nós, teoricamente, não vamos nos sentir felizes. Essa é a grande questão. Oi, Nil, queridona. Nildete, querida. Porque, na verdade, como a gente estava falando, é muito bom sentir prazer, de várias formas, né? Como eu já falei. Agora, complica quando eu só vou dar valor à minha vida, quando eu apenas vou ver sentido na minha vida, quando eu sentir determinado tipo de prazer. É aí que a coisa complica um pouquinho. A dependência emocional de que algo que vai me gerar um prazer momentâneo exista na minha vida, né? Então, existem muitas pessoas que criam essa dependência, então passam a buscar esse prazer de forma contínua. E se não conseguem dar vazão a isso, vão entrar no processo de sofrimento. Então vão buscar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, se a gente for parar para pensar, há uma tendência natural das pessoas pensarem a questão do prazer relacionada só a, por exemplo, a bebida alcoólica, assim, sexo, etc, etc. Mas se nós pararmos para pensar, e é um exercício interessante, quais são aqueles hábitos, quais são aquelas buscas por prazer que, na verdade, nós não conseguimos mais exercer um domínio sobre aquilo. Ou seja, as pessoas passam, o consumismo, como o Marcelo está falando aqui, o consumismo, sem dúvida nenhuma, é um problema muito sério. Tem pessoas que, em função de suas carências, em função de pendências emocionais que têm, elas correm para um shopping, correm, enfim, para algum local para consumir. E hoje em dia é muito complicado, temos a facilidade, você entra numa dessas empresas que tem aos montes aí na internet e compra. Então, isso realmente, o Marcelo levantou uma questão muito interessante. Tem pessoas hoje que são viciadas em fazer compra online. Isso é incrível, porque se sentem bem, né? Uma vez uma pessoa me falou uma coisa muito interessante, Marcelo, sobre isso. Falou, poxa, eu tenho prazer quando eu chego em casa e tem um pacote da empresa tal ali. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar isso, que ela sente prazer em quando ela chega em casa, o porteiro chega e entrega um pacote da encomenda, da compra que ela fez. Então exatamente a ideia hoje aqui é nós tentarmos estabelecer uma avaliação no que me dá prazer e até que ponto aquele prazer que me faz naturalmente muito bem, aparentemente, até que ponto eu já sou escravo daquilo? Será que se eu não vivenciar aquela situação, eu vou sofrer? Eu vou entrar em sofrimento? Eu vou ficar angustiado? Eu vou ficar ansioso? Isso me veio essa reflexão a ser feita e eu achei interessante trazer aqui para nós, né? Porque quando nós perdemos o controle da nossa ação, da nossa vontade, única e exclusivamente para dar vazão àquele prazer, aí é algo que nós precisamos parar para pensar
até que ponto nós já precisamos atentar, não apenas atentar para essa situação, mas quem sabe até mesmo buscar ajuda profissional. Eu repito, né? Tem pessoas que acham logo, tudo bem, eu gosto de, sei lá, tomar minha cerveja, eu gosto de ir no jogo de futebol, eu gosto de fazer sexo, ótimo, né? O prazer, ele é fundamental, como nós falamos no começo, ele é fundamental para a nossa vida. Ele traz para nós, em muitas situações, aquele equilíbrio que nós estamos necessitando diante, enfim, dos turbilhões que nós passamos nas nossas vidas. Agora, a partir do momento que nós, para tudo, em todo momento, nós estamos buscando esse prazer, aí é que complica. Até porque, como nós também já falamos, esse prazer, ele é efêmero. Ele tem uma duração curta, muitas vezes. Então, é mais do que natural esse tipo de reação. Ou seja, a pessoa, na busca do prazer, ela começa a perder o controle e começa a buscar. Ou seja, se torna um verdadeiro escravo daquele prazer. Então, a reflexão, né, que nós podemos trazer aqui, o que eu preciso efetivamente para ser feliz? Óbvio que nós sabemos que não existe aquela felicidade plena. Nós vivemos num mundo muito louco. É muito difícil alguém chegar e falar, eu sou feliz. Né? É muito difícil, até porque a todo instante nós somos bombardeados por situações variadas, dolorosas, não necessariamente com a gente, mas com outras pessoas. Enfim, é muito difícil a gente ter uma felicidade plena. Mas tudo bem. O que me faz feliz? Né? Então, esses prazeres que eu identifico, que eles fazem parte da minha vida, e que quando eu realizo, aquilo me dá uma sensação de felicidade, pelo menos momentânea, sim, esses prazeres, eles realmente contribuem para mim enquanto espírito imortal que eu sou? Isso é alguma coisa interessante, porque muitos dos prazeres, se não a grande maioria, eles estão única e exclusivamente relacionados à satisfação dos nossos sentidos materiais. Então isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Quais são aqueles prazeres, fala Gilbinha, queridão, quais são aqueles prazeres que eles podem realmente nutrir-me enquanto um espírito imortal que eu vou ser? Que eu sou, não, você não, que eu sou. Isso é uma coisa também interessante para a gente pensar, né? Ou se esse prazer está só preenchendo, como um termo que eu ouvi ontem aqui, né, estudando, esses prazeres servem só para preencher lacunas emocionais que nós temos. Então é algo a ser pensado, porque vale a pena, né? Cada um de nós, naturalmente, tem os seus momentos de prazer. E são super importantes. Até mesmo aqueles que têm relação apenas com a vida material. É óbvio, né? A gente pode listar aqui um monte deles. Mas o grande problema, repito, é quando nós passamos a depender do acontecimento daqueles fatos, daqueles momentos, para nos tornarmos felizes, para dar sentido à nossa vida. Esse é o grande problema. Então, se eu não tiver aquilo, se eu não passar por aquele prazer, se eu não tiver aquele momento de satisfação, eu vou me sentir infeliz. É aí que a coisa começa a complicar. Então tá aí, mais uma reflexão para todos nós. Acho que vale muito a pena, né? A gente está sempre pensando da maneira como nós reagimos diante das circunstâncias da vida. Isso é saudável, até porque a partir desse exercício, em muitos momentos, nós vamos conseguir identificar alguns tipos de ações, de atuações, de comportamentos nossos que são perniciosos e partir naturalmente para modificação, já que a gente entende que aquilo faz mal. Tá bom, gente? Mais um tema aí espinhoso, mas acho que vale a pena. Vale a pena a gente estar sempre pensando. Um grande beijo para todos vocês, uma ótima semana. E segunda-feira que vem estamos aí.
firmes e fortes. Valeu, gente. Um grande abraço.